Puxa vida, como é que eu vou explicar isso pro pessoal, viu? Deixa eu pensar. Bom, nossa, olha aí, começando essa videoaula de novo. Aqui é a professora Ana Grazielli, disciplina de gestão de pessoas, hein? Você me pegou aqui no momento de planejamento da minha aula. O que significa isso? Significa que antes de falar as coisas para você, eu penso um pouquinho, né? Estudo um pouquinho, me preparo um pouquinho para poder desenvolver os assuntos aí de uma forma mais adequada. Não sei se eu sou bem sucedida todas as vezes, né? Mas pelo menos tentar eu tento. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso assunto hoje, na verdade, continua o assunto da outra videoaula, que é treinamento e desenvolvimento, mas hoje a gente vai focar em um outro aspecto de treinamento e desenvolvimento, que é a execução do treinamento, ou seja, como é que eu dou uma capacitação. A gente começou aí o semestre falando sobre os nossos momentos avaliativos, e aí a gente tem, eu até propus, né, que a gente fizesse em uma das avaliações, fosse ministrar um treinamento, registrar isso e depois mostrar pra gente na sala de aula. E aí, no ato de planejar esse treinamento, você ia observar que é um negócio difícil pra caramba pra gente fazer. Porque, de fato, apesar das pessoas muitas vezes acharem que o instrutor ou o professor chega lá e simplesmente bate uma luz, né, naquele ser iluminado e ele começa a desfiar os seus vastos conhecimentos assim, não é desse jeito, não é. Não somos seres iluminados e, né, nesse sentido, né, de detentores do total conhecimento, ou seja, a gente precisa estudar, a gente precisa se preparar e, mais do que isso, preparar as abordagens que serão utilizadas no momento das aulas e também nos treinamentos. Então, quando você tiver a oportunidade de dar o seu treinamento, é importante que você observe algumas questões relacionadas à execução, que também são decisões e que podem impactar, inclusive, o resultado do treinamento. Muitas vezes a gente ouve os alunos falando assim: ai, puxa vida, hein, que aula chata, né? Ai, daquele jeito, ai, quase dormi, ai, por isso que eu fico no celular, porque, né? Então, e isso, de certa parte, lógico, né? Como tudo na vida, como todas as relações da vida, que envolvem duas ali pessoas, sempre cada um, né, tem a sua responsabilidade no relacionamento. Então, certamente, quando o aluno está lá com o celular, tipo, totalmente desligado na sala de aula, tem uma parte ali que pertence ao professor, uma responsabilidade que cabe ao professor, mas também tem a responsabilidade que cabe ao aluno, né? Isso acho que não precisa nem dizer, todo mundo acho que sabe disso. Mas em relação ao instrutor, ao professor, a contribuição que a gente dá para esse, digamos assim, sucesso do treinamento ou sucesso da aula, vai nas nossas escolhas, inclusive metodológicas. Então, quando eu vou fazer o meu plano de treinamento ou meu plano de aula, eu preciso tomar decisões sobre vários aspectos. Então, o primeiro aspecto, né, que é uma questão logística, é quando vai ser essa aula, em que lugar será essa aula e que horário será essa aula. Então, são aspectos bastante logísticos. Por quê? Ao decidir data, horário e local, eu também estou decidindo a forma com a qual as pessoas vão acessar aquele conteúdo. E aí eu preciso providenciar as reservas dos espaços, né? Então, não adianta eu chegar, vou dar uma aula aqui agora. Não tem sala, não adianta nada. Vou dar um treinamento. Vai dar um treinamento agora, né? Não. E vai contar com a sorte para ter o lugar pronto, reservado? Não é assim. Então, precisa se pensar aí antecipadamente nesses 3 pontos, data, horário e local, para reservar o que precisa ser reservado. Aí a gente precisa pensar também no que vai ser dito, ou seja, qual é o conteúdo programático que será abordado no treinamento. Para pensar no conteúdo, primeiro a gente precisa pensar no objetivo. Então, o que é que eu quero que as pessoas aprendam com aquele treinamento, com aquela capacitação, com aquela aula? Então, eu preciso definir o objetivo do meu treinamento
e a partir dele eu vou aí definindo o que será ministrado. Esse objetivo, ele pode ser e pode variar aí das mais diferentes maneiras, né? Se eu vou dizer, por exemplo, o meu objetivo é que essas pessoas elas adquiram conhecimento sobre como usar o Dropbox, né? Vamos dizer que seja isso. Então, se o meu objetivo é usar, as pessoas aprenderem a usar o Dropbox, eu vou conduzir o meu conteúdo dessa forma. Então, eu vou ter que mostrar o Dropbox para elas, eu vou ter que mostrar as vantagens e desvantagens, eu vou ter que manusear o sistema e mostrar isso para ela, e de certa forma fazer com que ela manuseie isso também para poder praticar, né, e conseguir efetuar essas operações posteriormente. Isso se o objetivo for fazer com que as pessoas aprendam a usar o Dropbox. Agora, se o objetivo for fazer com que as pessoas identifiquem as vantagens e desvantagens do Dropbox, eu posso simplesmente dizer que o conteúdo que será abordado será vantagens e desvantagens do Dropbox. E acabou. E não preciso fazer, por exemplo, a parte prática. Então, tudo vai do objetivo. Então, o objetivo que você definir vai conduzir para o conteúdo que deve ser abordado durante o treinamento. Isso é muito importante. O conteúdo, ele precisa cobrir toda essa questão do objetivo, mas também ele não pode ser algo extremamente massivo ou extenso, porque isso tem que estar adequado à carga horária do treinamento. Então, não adianta nada a gente ficar ali colocando 300 itens de conteúdo se a gente vai ter, sei lá, 2, 4 horas para desenvolver aquilo. Então, precisa haver uma adequação daquilo que a gente vai falar com o tempo que nós temos, tá? Ainda nessa parte, né, do vídeo, depois tem um outro aí para explicar sobre continuar a explicação sobre o plano de treinamento, eu gostaria de falar sobre a questão dos recursos audiovisuais que a gente precisa utilizar. É extremamente importante pensar na diversidade de recursos audiovisuais, porque os canais de aprendizagem das pessoas são diferentes. Tem pessoas que aprendem mais vendo, né, pelo canal visual. Tem pessoas que aprendem mais ouvindo, pelo canal auditivo. Tem pessoas que aprendem mais e melhor manuseando, tocando. É o canal sinestésico de aprendizado. Então, os meus recursos audiovisuais, eles auxiliam, de alguma forma, o aprendizado do indivíduo, a apreensão de conhecimento do indivíduo, através de estímulos que esses recursos fazem. Então, é interessante pensar que, de repente, só apostila não vai resolver. Como também só um vídeo também não vai resolver. Só imagem pode também não fazer diferença. E só também o áudio pode não fazer diferença. Então, pensar em usar apostila, lousa, quadro, data show, música, um vídeo, né? Tudo isso vai compor as ferramentas, ajudam a compor as ferramentas de ensino-aprendizagem. Então, esses recursos audiovisuais, data show, som, vídeo, música, lousa, quadro de flipchart, folhas para a pessoa escrever, né? Tudo isso são recursos audiovisuais e que tem que também ser pensados de acordo com a adequação que eles têm com o seu conteúdo e que também devem ser reservados. Afinal de contas, não é a todo o tempo que a gente tem à disposição todos os recursos que são desejados. Então, isso precisa ser planejado e, se for o caso, reservado e também, por que não, adquiridos. Beleza? Bom, no outro vídeo a gente fala mais um pouquinho aí sobre a execução do treinamento, tá bom? Tchau, tchau.